Seja muito bem-vindo ao curso Prosperidade, Finanças e Posses à Luz da Bíblia. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Quero agradecer vocês pela confiança. Muito obrigada e é um prazer servir vocês nesse tempo agora através desse conteúdo aqui que tem transformado o meu ser já nesses últimos anos e é a primeira vez que estamos tendo o curso Prosperidade, Finanças e Posses à Luz da Bíblia online, porque já teve presencial, então é a primeira vez que estamos tendo online, então vocês estão estreando. Parabéns. Eu estava orando desde o início do ano acerca deste curso, Prosperidade, Finanças e Posses à Luz da Bíblia, e aguardando o Senhor até que Ele me sinalizou que era o tempo de abrir online também para pessoas que estão mais longe, e então, graças a Deus, vocês estão aqui, Deus selecionou vocês para esse tempo, para receber tudo que a gente vai receber aqui, amém? Tudo debaixo de oração, há lideranças sobre a minha vida também. Nós vamos orar nesse momento, e sempre que eu orar, concordem verbalmente aí, para que as dimensões do céu se abram de forma diferente, onde vocês estão também, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar então nesse momento. Pai, queremos engrandecer o teu santo nome, Deus, nesta noite, Pai, acima de tudo, acima de todos, ó Deus, tu és Senhor, tu és Rei, não há ninguém que se compare a ti, Pai, e diante de ti, Pai, estamos aqui, nós apresentamos as nossas vidas diante de ti, a minha vida, Pai, queremos dedicar a ti, entregar a ti, Senhor, esses dias, ó Pai, de curso, Pai, que não é apenas um curso, na verdade são dias, ó Pai, de ministrações da tua palavra, da tua presença na nossa vida, meu Deus, eu peço a ti que sobre a vida de cada um aqui, Pai, repouse uma graça maior, uma graça capacitadora, Deus, para orientá-los, guiá-los, ó Pai, em toda a verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, no pleno conhecimento da Tua palavra. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, Pai, para que a gente possa te ver, te enxergar, Senhor, e entender, Pai, qual é a realidade que temos em Ti, Pai, como filhos amados do Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha nos cercar agora com anjos específicos, ó Pai, que venham batalhar em nosso favor durante toda essa aula e durante cada aula de cada um desses dias que teremos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esse curso é Teu, Pai, todo esse conteúdo é Teu, não é da Ana Kelly, não é da Rebento Ensinos Cristãos, tudo aqui pertence a Ti, tudo vem de Ti, e das Tuas próprias mãos nós te damos, ó Pai, dedicamos a Ti, Deus, e nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno, Pai, que tenta vir contra a nossa vida nesta noite, Deus, para tentar roubar a semente da Tua palavra, ou Deus, para tentar trabalhar em sofismas, em fortalezas. Eu peço a Ti que o Senhor venha, Pai, com o martelo da Tua palavra, derrubar todas as estruturas de pensamentos errados, ó Pai, que foram construídos na nossa mente ao longo da vida, Pai, ensinos errados, mentalidades erradas, em nome de Jesus Cristo, quebra toda religiosidade em nosso ser também, Pai, e alinha-nos de acordo com a Tua palavra nesta noite, dentro desses 3 temas, prosperidade, finanças e posses, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, venha o Senhor mesmo e nos ensina, nos guia a toda a verdade, toma o meu ser, a minha boca, todo o meu coração e a minha mente, flua através de mim a partir do Espírito, em nome de Jesus. Diga assim comigo, meus irmãos, Espírito Santo, eis-me aqui para aprender contigo acerca de prosperidade, finanças e posses. Guia-me em toda a verdade da Tua palavra. Eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo, para libertar a minha mente e a minha vida de toda a fortaleza mental e sofismas. Eu declaro que a minha vida e a minha família estão blindados, cobertos e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus.
Amém? Gente, em primeiro lugar, mais uma vez, sejam bem-vindos. E, queridos, quero contar brevemente o meu testemunho, assim, de forma resumida, um pouquinho da minha história e a gente chega dentro do tema. Eu me converti a Jesus Cristo há quase 18 anos atrás, em 2006. Então, tem 18 anos que eu caminho com Jesus, que eu amo a presença de Jesus. Jesus, ele transformou a minha vida, ele me libertou de muita coisa, curou a minha alma, sarou as minhas emoções, ele tem me transformado também dia após dia, me tornado numa pessoa em que eu não era, eu estava longe de ser, mas em Cristo ele nos transforma, o Senhor, ele nos muda. Então, eu sou eternamente grata ao Senhor por tudo que ele fez em mim, por toda a transformação, por toda a libertação, toda a cura. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a presença dele, e tudo que eu faço é, em primeiro lugar, por amor a ele e obediência também. Eu sou para sempre grata sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida, e hoje eu compartilho através dos cursos em forma de aulas e ministrações o que eu tenho recebido dele em todas as áreas da minha vida, inclusive nessa. Algumas pessoas olham para mim e pensam, a Ana Kelly deve ser rica, milionária, deve ter muita grana, porque tem a questão da aparência, as pessoas falam, já falaram para mim, né? Você parece rica, você parece que tem milhões, milhões ali no bolso, mas falam isso porque não conhecem a minha história. E também há aquelas pessoas que falam, não, você já viajou para tudo quanto é canto, quanta grana você deve ter, e não sabem o que está ali, né, por detrás, os detalhes de Deus ali. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu nasci dentro de um lar simples, o meu pai, ele é relojoeiro, comerciante, autônomo, minha mãe é costureira, então eu vim de uma família simples, sem muitos recursos financeiros, é o que a sociedade chamaria assim de pobre, mas a gente vai aprender sobre isso aqui, sobre pobreza, sobre riqueza, realmente, o que são essas coisas, o que são essas definições. E há muitos anos atrás, no ano 2000, mais de 23 anos atrás, minha mãe tinha tomado uma decisão, estou resumindo a história, quem quiser saber mais, vai no YouTube, tá? Então, ela tomou uma decisão de abandonar o meu pai, a gente saiu, minha mãe, meu irmão e eu, da Bahia para cá. Eu sou paulista, mas já morei na Bahia há um ano, mais ou menos. Então, para que ela não morresse por conta do meu pai, que era muito usado pelo inimigo, e ela corria risco de morte, a minha mãe, ela teve que fugir com os 2 filhos, e ela era recém-convertida, ela tinha 3 meses de conversão, ela se converteu na Assembleia de Deus, mas era muito crua. A gente veio de um contexto católico romano e de outras religiões também. E então ela teve que fugir e Deus mostrou para ela em visão que ela tinha que ir embora da Bahia para Belo Horizonte. E a gente não conhecia ninguém em Belo Horizonte, nada, nada, assim. Foi uma loucura, gente, se for olhar, não é? Uma loucura assim que aconteceu. Eu tinha de 12 para 13 anos de idade, meu irmão tinha quase 14, um ano de diferença entre eu e ele de tempo de vida. E aí chegamos em Belo Horizonte, sabe como? De malicuia. Malicuia com R$ 100 no bolso e mais nada. Não tínhamos dinheiro no banco, conta, não tinha nada, gente. Mas a gente tinha muita perseverança. Eu não era convertida ainda, que eu converti com 18 anos, e a gente tinha uma garra. Minha mãe muito trabalhadora, costureira, e a gente começou a vida do zero. Isso há 23 anos atrás, sem ter nada, apenas R$ 100 no bolso, R$ 20 para ficar no hotel durante um dia, R$ 60 para pagar o aluguel de um cômodo de um quarto num dos bairros aqui de Belo Horizonte e R$ 20 para comprar miojo e ovo e cozinhar na casa da vizinha. E ali Deus começou a trazer milagres na nossa vida. A gente não conhecia Deus direito. Nós éramos bem crus na palavra de Deus, na vida com Deus. E começamos a vida. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, muito antes disso. Então, eu trabalhava como artesã, a gente vendia água mineral na feira hippie, eu fazia, né, vários artesanatos, a gente aprendeu a empreender, tá entendendo? E Deus foi ali trabalhando na nossa vida nesse sentido, sem que a gente passasse uma miséria mesmo. Então, graças a Deus, a gente não
passou um nível de miséria, como muitos passam. E Deus foi trazendo um crescimento para a nossa vida aos poucos. Estou resumindo, tá, gente? Em todo aquele contexto, nós passamos por muitos problemas, risco de morte também, diante de situações. No início, foram muitas situações, não foi fácil. A vida não foi fácil, a vida não é fácil, mas ela é possível. Então, aos poucos, a gente foi rompendo, minha mãe progredindo, avançando, a gente fazia um pouco de cada coisa, desde artesanatos, produtos de limpeza para vender porta a porta, esse espírito empreendedor, né, na família ali, e catávamos latinha também, né, para poder ajudar no suprimento. Então, muitas coisas aí, né, tem gente que fala assim, tem um amigo que brinca comigo, a Ana já teve 37 profissões, não, só um pouquinho de cada coisa. Então a gente aprendeu, meu irmão e eu estudamos, graças a Deus nunca tomamos bomba, sempre estudando e trabalhando e brincando também. A gente pôde brincar, né, na nossa final ali na adolescência, a gente pôde divertir um pouco e estudar, mas faltava também a conversão. Então, aos 18 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, assim, nunca mais me desviei, porque eu conheci o mundo antes também. Eu fui muito precoce, infelizmente, em muitas coisas, mas Jesus me libertou, libertou a minha família, e quando foi em 2012, aí nisso, Deus foi nos abençoando, mas ainda assim, gente, a gente não chegou a ter uma vida, mesmo depois de cristãos, uma vida que realmente fosse satisfatória, financeiramente falando, materialmente falando, e a gente não entendia, assim, sempre tinham contas atrasadas também, dívidas, várias situações, mas pulando essa parte brevemente, só para contar, né, o final da história dos meus pais, que é boa, é que depois de 12 anos de separação, inimizade, divórcio, distância, hoje eles já são casados, vai fazer 12 anos. Eles se casaram de novo, graças a Deus, Deus restaurou a nossa família, depois de muitos anos. Aí meu pai veio da Bahia para cá, encurtando a história aqui, tá? Mas, ainda como cristãos, eu também não entendia por que a minha vida material e financeira não fluía da maneira como seria possível biblicamente. Eu não entendia isso. Talvez seja a pergunta de alguns aqui. Por que não está rompendo? Por que chega o final nem chega o final do mês, você não tem dinheiro na conta? Eu não entendia que porque o que acontecia que ainda que eu tivesse muitos dons, muitas ferramentas nas minhas mãos, eu tenho muitas habilidades. Isso é uma graça de Deus sobre a minha vida. Meu irmão também é assim, é uma graça que repousa sobre nós. Eu sei fazer de tudo, gente. Já trabalhei também carteira assinada, já trabalhei em hospital, já trabalhei com órgãos de gente, ou seja, desde da parte comercial à parte laboratorial, enfim, eu sei fazer muitas coisas, eu tenho muitos dons e várias profissões dentro de mim. E já ganhei muito bem, mas eu não entendia por que eu não alcançava uma vida financeira satisfatória, mesmo sendo filha de Deus, o que estava me faltando ali? Foi então que, há alguns anos atrás, deixa eu fazer as contas, há mais ou menos 7 anos atrás, eu estava trabalhando integralmente no ministério, na igreja, eu sou integral, assim, no eclesiástico, então fluo no ensino, no profético, enfim, várias outras funções no reino de Deus. E eu lembro que em 2017, aproximadamente, Deus disse assim para mim, filha, eu quero que você abra mão disso, daquilo, e também do salário que você recebe até como obreira. Eu não ganhava mal sendo obreira em tempo integral na igreja, até por tudo que eu fazia, as demandas. Então, a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, né? Então, isso é bíblico. Mas, por obediência a Deus, o que aconteceu? Eu, eu obedeci a Deus, eu saí e eu não sabia que, na verdade, Deus estava me conduzindo a um deserto, gente, a um deserto financeiro que foi muito bravo. E ali vários questionamentos, o que estava faltando ali, e eu comecei a compreender muitas coisas, as quais eu vou passar aqui para vocês. Aí eu comecei a perceber, eu comecei a aprender e enxergar muitas coisas que estavam acontecendo, não só na minha vida, mas no meio do povo de Deus, de uma forma geral. Por que, sabe, o povo de Deus não flui
tanto na vida material e financeira. Aqui eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos, eu quero trabalhar as raízes disso, a gente vai começar a ver as raízes, tá? Nós vamos focar muito em princípios e entender o que realmente é a prosperidade bíblica. É claro que mais para o final desse curso, a gente vai trabalhar práticas bíblicas, sim, de administração financeira, coisas que muitos de nós não sabem, e é muito evidente a necessidade de nós aprendermos biblicamente o que é isso e por que que a vida nossa não está fluindo como deveria, ou talvez tem pessoas aqui que a sua vida material e financeira está fluindo, mas não está fluindo do jeito de Deus. Por quê? Porque a gente vai entender que prosperidade é algo muito mais profundo do que ter coisas materiais, entende? Então, se você tem uma vida financeira ou material que está fluindo bem, eu quero te dizer uma coisa: tem coisas aí para serem alinhadas e para serem arrancadas de você para que você viva a verdadeira prosperidade. Então, o que acontece hoje, gente? O que acontece é que a prosperidade, finanças e posses são temas sobre os quais as igrejas, lideranças temem falar sobre isso. E aí o que acontece? O mundo acaba falando. E de uma maneira distorcida, de uma maneira avarenta, de uma maneira muito contraditória. E tem também aqueles cristãos, era o meu caso, eu tinha uma falsa espiritualidade. Aqui, olha, a gente vai quebrar falsas mentalidades erradas, tá? Falsa espiritualidade. Eu pensava assim, qual que é a falsa espiritualidade que eu tinha? Ah, não, Deus, precisa crescer no financeiro, no material, não. Tá tudo bem, eu estava me conformando, na verdade, com uma mentalidade miserável, tá entendendo? Porque a minha vida era assim, gente. O mês nem tinha acabado ainda, eu estava na metade do mês, eu não tinha dinheiro para o próximo mês. Entende? Eu passei, era uma situação assim que Deus tem alguma coisa errada. Aí a gente vai ver muitas raízes acerca disso, né? E já já eu volto a falar desse deserto que eu passei, que durou cerca de 3 anos e meio. E foi um deserto em que eu me rendi. Eu poderia fazer coisas, e Deus falou: não, fica aqui nesse deserto, que eu quero mudar você, eu quero mudar a sua visão. E aí vem a falsa espiritualidade. Ah, não, Senhor, não, dinheiro é a raiz de todo mal, sendo que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é o amor ao dinheiro, o amor às coisas que é a raiz de todo mal. E aí vem a falsa espiritualidade. Ah, não, Senhor, para que o Senhor precisa me dar alguma coisa? E se Jesus voltar hoje? Sabe o que é isso, gente? Ensinos contaminados pelo gnosticismo, sabe, por heresias que tentam abortar a missão da igreja nessa terra. Tá entendendo? Então a gente precisa compreender o quê? Tem pessoas também que querem avançar financeiramente, mas têm medo. Então as pessoas têm medo até de aprender biblicamente sobre prosperidade, finanças e posses, com receio de que isso seja algo contaminado, de que isso venha destruir a vida delas. Mas, gente, olha só, você está aí com a sua Bíblia? A palavra de Deus, quando ela é interpretada de forma correta, ensinada de forma correta, praticada de forma correta, não traz confusão na nossa vida. Deus não é um Deus que causa pavor e medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus, ele vai lançar fora todo o medo que há em nós acerca dessa área que precisa ser trabalhada. E nesse ponto, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos aprender qual é a diferença entre prosperidade e finanças. E o que a gente vai aprender bastante isso. Para quê? Para que a gente abandone os falsos ensinos, os ensinos contaminados por várias crenças religiosas, pelo ensino franciscano, por exemplo. O ensino franciscano ensina assim, que se você tiver as coisas, você não está agradando a Deus. O ensino franciscano vai ensinar que se você quiser agradar a Deus, você não pode ter coisas materiais. Você tem que alcançar um nível de miséria. Tá entendendo, gente? Isso é ensinado nas igrejas. O nível de miséria para que Deus se agrade de você. Isso não é bíblico. Isso
não está na Bíblia. Fora ensinos socialistas e comunistas que as igrejas acabam trazendo, sabe, para os crentes. A Bíblia não é socialista, gente. A Bíblia não é comunista. Amém? Em questão de finanças e posses e prosperidade, a Bíblia trabalha com meritocracia, trabalha com o princípio de capacidade, com princípios de honra, de mordomia. Nós vamos ver muitos princípios aqui. E, além disso, é triste ver que até mesmo líderes, pastores, missionários, eles estão mendigando, sabe, finanças. Ou seja, se esquecem ou não sabem que existe uma bênção financeira bíblica que não vai deixar faltar para eles e aí agem de forma pidona. Isso é triste. Muitos líderes, pastores, missionários que são pidãos e acham que isso agrada a Deus. Não, afinal, eu sou servo de Deus, eu mereço ter um dinheiro. Não, tem coisa errada aí. Então, a gente vai ver em cada princípio o que está errado nisso. E o que mais? Talvez seja o que eu vou citar aqui, o caso de alguns de vocês também. Existe uma coisa chamada religiosidade e legalismo. A religiosidade e o legalismo são opostos à verdadeira prosperidade. O que é a religiosidade? A religiosidade é o ser humano inventando formas ou maneiras de se aproximar de Deus, de ter a aprovação de Deus. Então, isso é religiosidade. O ser humano, ele cria abordagens para se achegar diante do Senhor, tá entendendo? E o legalismo? O legalismo é o ser humano criar leis para agradar a Deus, de como se agradar a Deus. Não, se eu não tiver, se a minha conta estiver zerada todo mês e eu dar isso para todo mundo, Deus vai se agradar de mim. Legalismo, porque o legalismo ele acaba quebrando outros princípios bíblicos. Então, a religiosidade e o legalismo também impedem muitos filhos de Deus de viverem a verdadeira prosperidade e também a verdadeira bênção material e financeira. E o que mais, gente, ainda dentro dessa introdução? Quem aqui estudou em escola pública, levanta a mão. Eu também. Então, a pergunta é, na escola pública onde você estudou, te ensinaram sobre economia? Te ensinaram sobre administração financeira? Pois é, sabe por quê? Porque tem muitas décadas que estão tentando implantar o comunismo no Brasil. Então, de propósito, eles não ensinam educação financeira. Então, a falta de educação financeira, mas também não é desculpas para nós, gente. Está vendo isso aqui, ó? A palavra de Deus tem tudo, ela é completa. Na palavra de Deus, nós encontramos também a educação financeira correta e a prosperidade. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos reeduca e ela quebra mentiras e ensinos errados que vieram na nossa vida. E a gente precisa corrigir isso. E uma coisa ser mudada na nossa cultura. O brasileiro não gosta de estudar. Não quer estudar sobre nada, nem sobre economia, nem sobre nada. Mas o cristão, olha, a nossa cultura celestial do reino de Deus está acima, amém, gente? Dos costumes naturais. A cultura do cristão é estudar, é buscar conhecimento. A palavra de Deus fala: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, mas não só isso, porque eles rejeitam o conhecimento. Tem muita gente que se esquece da parte do verso 7, né? Oséias 4, versos 6 e 7. O meu povo sofre pela falta do conhecimento e pela rejeição dele. Então, a falta do conhecimento, quando algo é retido de você. A falta do conhecimento não é a ausência do conhecimento. Entende? E também a rejeição. O que é? Quando que a gente rejeita o conhecimento? Quando a gente não quer estudar. Quando a gente não vai atrás. Então, todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, já passou por sofrimentos financeiros e materiais, falando do tema que estamos abordando. Por que passou? Falta de conhecimento. Ana, eu nunca passei. Então, daqui a pouco a gente vai chegar em você para saber se realmente você é próspero ou não. Aí a gente vai entender isso. Então, nós não podemos ser passivos. Eu oro para que depois desse curso aqui, todos vocês se entreguem mais ao conhecimento genuíno, sabe? Ao conhecimento da palavra, e também tem muitos conhecimentos de livros específicos que não violam as leis bíblicas.
Então, não parem de buscar por conhecimento. E foi isso também que começou a mudar na minha vida. Foi porque no deserto eu comecei a buscar mais conhecimento, principalmente da palavra. Mas ainda vou chegar lá nisso, tem muita coisa para a gente trabalhar. Tá? E outra coisa que é a ser quebrada aqui, gente, em nome de Jesus, nas nossas mentes, é ensinado na nossa cultura, na cultura brasileira, que avançar materialmente ou financeiramente é algo para poucos. Mentira. A questão está no conhecimento. Amém? No conhecimento. Então vamos quebrar isso também. Outra coisa a ser quebrada, ou outra coisa que a gente deve parar de fazer, ter uma visão imediatista. Então, porque eu nem vou perguntar aqui quem não tem dinheiro na conta hoje. Quem não tem uma reserva? Estou falando coisa que eu também vivi assim, gente. Por que que não tem? Visão imediatista. Não, eu quero agora, é para agora, é para agora, não posso perder a oportunidade, pronto. Visão imediatista. Precisamos aprender a ter uma visão de longo prazo. Se quisermos viver o verdadeiro avanço material e financeiro. Amém? A gente precisa aprender a investir, a não se acomodar, ir para conhecimento, florescer. Porque Deus ele nos chamou para quê? Crescer e multiplicar em todas as coisas, frutificar, frutificar. Muitos filhos de Deus até querem experimentar uma liberdade financeira, mas não entendem o que é. Não entendem o que é liberdade financeira. Eu vou falar. O que é a liberdade financeira? Levanta a mão quem quer viver uma liberdade financeira de fato. Então vamos entender aqui. A verdadeira liberdade financeira, ela não acontece se você tem muito. Não. A verdadeira liberdade financeira acontece quando somos libertos de hábitos errados, de pecados e de sentimentos acerca desse aspecto da vida. Isso é liberdade financeira. Tem nada a ver com real, com dólar. Tem a ver com uma libertação espiritual, gente. Então, a verdadeira liberdade financeira acontece quando somos libertos de mentalidades e hábitos errados, de pecados. Pecados. A gente vai falar de um tanto de pecados aqui. Eita, vai esquentar, viu, gente? E de sentimentos maléficos acerca dessa área. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus em tudo, meus irmãos. Em tudo. A segunda parte eu intitulei como Deserto antes da Terra Prometida. Entenda uma coisa, meus irmãos, antes de Deus nos abençoar verdadeiramente em todas as áreas, nós estamos trabalhando aqui uma área apenas. Esses princípios se aplicam às outras também. Se você quiser avançar em qualquer área da sua vida, Deus vai fazer algo também, vai te levar para o deserto. Ah, peguei. Eu sei que tem pessoas aí passando por desertos. Quem quiser levantar a mão, pode. Qualquer tipo de deserto, pode. Nós estamos em família. Então, sempre antes de Deus nos abençoar verdadeiramente em todas as coisas, inclusive nas finanças e posses, Ele vai nos conduzir para algum tipo de deserto, e foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Eu não sabia que de 2017 para 2018 Deus estava me colocando num deserto financeiro, o mais bravo que eu já passei. Eu já passei necessidades na vida antes da minha conversão. Necessidades assim bravas mesmo, de não ter às vezes o que comer direito. Já passei isso, né, antes de vir a BH. Mas depois de cristã, Deus me levou para o deserto. Abra a Bíblia comigo rapidamente em Oséias, capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Falarei ao coração. Eita, meu Deus, já era. Se vocês estão aqui nesse curso, gente, é porque vocês estão em algum tipo de deserto. E deserto não simboliza apenas situações ruins em si. Às vezes o seu deserto não é material, financeiro, mas o seu deserto é no coração, onde Deus está falando, onde Deus está tratando. Às vezes seu deserto é em qualquer outra área da vida, mas Deus quer trabalhar.
Os desertos, eles são variados. Então, toda vez que Deus quer trazer um romper na nossa vida também, ele nos leva para o deserto. E lá atrás, tipo, eu obedeci, mas eu não sabia que ele estava me levando para o deserto, tá entendendo? Eu não sabia, de verdade. Eu só obedeci. E aí foram cerca de 3 anos e meio, e, gente, não foi fácil tipo, Deus, ele me limpou. Eu não tinha recurso, eu não podia sair, eu tinha que dispensar convites de amigos para passear, para fazer as coisas, porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Deus me limpou, tá entendendo? Me limpou mesmo. E eu poderia, Deus fechou várias portas também, mas com tudo que eu tenho de dons, habilidades, eu poderia passar à frente de Deus, poderia? Eu poderia sim, mas eu ia desobedecer, e Deus falava, eu não quero que você mexa com nada, eu não quero que você trabalhe com nada, eu quero te transformar nesse deserto, eu quero mudar você. Gente, às vezes eram noites de choro, choro, e Deus estava me quebrando. E as pessoas, Ana, tá tudo bem com você? Tem muito tempo que eu não te vejo, porque eu não estava saindo. Mal podia pagar minhas contas, contas atrasadas, gente, uma dívida impagável. Eu acabei tendo uma dívida, isso, Deus, na verdade, através dessa dívida, Deus me levou para o deserto, falou, agora fica aqui um tempo. Uma dívida impagável, que eu não conseguiria pagar de jeito nenhum. E aí, nem falei, pronto. Gente, eram muitas coisas que aconteciam na minha mente, muitos bombardeios. Eu achava que eu ia virar mendiga, coisa assim. Achei que já era, acabou. Mas eu vou falar no decorrer do curso o que acontece no deserto. Tá entendendo? E talvez o seu deserto, mais uma vez, não é a falta. Deus, ele teve que me limpar. Sabe, eu quebrei a cara numa dívida ali, porque eu fui investir num projeto antes da hora, e acabei me endividando de forma bem terrível. E aí Deus falou, agora eu vou te ensinar. Você quer avançar nisso? Agora eu vou te ensinar. E às vezes as pessoas, Ana, tá acontecendo alguma coisa? E Deus tinha me dado uma ordem, gente. Deus falou assim para mim, não conta para ninguém que você está nesse deserto. Não conta. Por quê, meus irmãos? Porque os meus amigos iriam me ajudar. Eu ia me apoiar, acabar me apoiando nos amigos de alguma forma, assim. E por eles me amarem, a família, amigos, eles iriam me ajudar. Deus falou: não, filha, eu quero te ensinar uma profundidade maior de dependência em mim. E eu passei aquele tempo só a minha família nuclear, pai, mãe, irmão, que sabiam. Mas eu passei calada, gente, sofrendo. Mas mais para frente eu vou ensinar o que a gente faz no deserto e o que a gente encontra lá. Aí eu converti, sabe? Aí Deus me transformou através daquele deserto financeiro. E por que isso? Isso é um princípio também. Até Jesus, antes dele iniciar o ministério dele, o chamado dele, o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. Para o deserto. O Jesus, ele teve falta no deserto, não tinha pão, não tinha comida. Olha, até Jesus, antes dele viver algo grande, que seria o chamado dele, o ministério, Jesus, o nosso Senhor, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Quanto mais nós. E o que falar do povo de Israel, gente? O povo de Israel, Deus tirou, a primeira geração lá tirou do Egito, depois de 400 anos de escravidão. O Egito, para nós, representa o mundo, tá? O sistema mundano. Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele, certo? Mas Jesus também vai falar que as realidades do reino de Deus são conquistadas e vividas com esforço, com violência. Violência contra sofismas, mentalidades erradas, violência contra a passividade, entende? Então Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e colocou onde? Não, não foi na terra prometida, foi no deserto. No deserto. Deus os levou para o deserto para fazer algumas coisas com eles antes da terra prometida. Então talvez você quer chegar na terra prometida pulando a etapa do deserto. Pulando a etapa. Deus, talvez, gente, Deus nos faz promessas financeiras e materiais. Ele nos faz, mas nós não poderemos conquistar essas promessas com uma mentalidade mundana.
e que são que é algo bem sutil, tá? Só a palavra de Deus revela, tá bom? Então, trazendo para nós como filhos de Deus, Ana, por que mesmo eu sendo filho de Deus, eu não estou vivendo o melhor de Deus? Porque você precisa conquistar as realidades do reino de Deus a partir de uma transformação que acontece em algum tipo de deserto na sua vida. O deserto é o lugar para te transformar. A base do que eu estou falando é Deuteronômio capítulo 8. O deserto é um lugar para quê? Vou citar alguns pontos. O deserto é um lugar ou uma situação na vida que a gente passa, né? Uma situação natural, espiritual, para quê? Primeiro, ele quer levar você a ouvi-lo profundamente. Se você estivesse com todas as coisas realizadas, com tudo, você iria ficar surdo para ouvir o que Deus tem a dizer. Ele disse: eu vou te atrair para o deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. Então é para você ouvir profundamente a voz do Senhor. O que mais? O deserto é uma situação ou um lugar para nos rendermos mais a Deus. Deixar Deus trabalhar em nós de modos específicos. O lugar para aprendermos intensamente o que Deus realmente quer nos ensinar. Não é um lugar para a gente morrer. Deserto não é cemitério, gente. Deserto não é cemitério. Deserto é lugar de aprendizado e de transformação. Então não muda o propósito do deserto. Eu quero morrer. Eu também ficava assim. Ah, Deus, já era. Não, você não morre não. Morre não. Aguenta. Aguenta. Aguenta, como cantava Ludmila Ferber, aguenta firme, não desista, continue a lutar, amém? Deserto não é lugar para se vitimizar, gente. Ai, meu Deus, eu ficava igual a vítima no deserto. Eu estou passando essa situação, Deus, e agora? Será que eu vou para debaixo da ponte? Eu tinha medo de uma miséria cabulosa, é sério, gente. Hoje eu dou risada, mas foi muito choro. Sério mesmo. E aí, eu achava assim que o deserto, tá, qual que é o propósito do deserto então? Eu achava que no deserto eu tinha que ser perfeita. Ó, Deus quebrando religiosidade e legalismo. Ai, eu não posso murmurar no deserto, não posso reclamar nenhuma vez. Ah, não posso chorar, eu tenho que ficar forte, firme. Não, gente. O propósito do deserto é você ser transformado. Amém? Por quê? Quem nunca reclamou no deserto? O problema do povo de Israel era a murmuração habitual, não eventual. Tá entendendo? O problema do povo do Egito, de Israel, depois que saiu do Egito, era a murmuração e a incredulidade como estilo de vida. Porque no deserto a gente comete falhas. Então, o que Deus quer? Transformação. É o lugar onde Deus muda o nosso coração e a nossa mente. Sejam salvos. É o lugar para sermos transformados. Gente, a gente não é isso tudo não que a gente pensa. Meu Deus, tadinho de mim, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. É sim, mas tem que ser transformado. Precisa de transformação, senão não vai viver o melhor de Deus. É o lugar também de Deus nos libertar da mentalidade de orfandade e de escravidão. É o lugar onde temos a revelação da nossa filiação em Deus de forma ampla, ou seja, o que significa sermos filhos de Deus. É onde Deus cura dores profundas, traz cura e libertação, né, curas para dores profundas, nos liberta de pecados morais e outros mais. É o lugar onde somos testados, provados, onde amadurecemos. E sabe o que mais? É no deserto que a gente aprende a verdadeira adoração. Também. Não é na terra prometida. É no deserto onde somos preparados para os propósitos de Deus para a nossa vida, e é no deserto que aprendemos a nos alimentar da palavra de Deus e dos princípios dele, de forma consistente. Então, todos nós, gente, já passamos por desertos, ainda vamos passar por outros mais, mas o que a gente tem que fazer nesse deserto? Vai morrer no deserto? Não. O que significa morrer no deserto? Morrer no deserto significa não viver o melhor que Deus tem para nós nessa terra.
permanecendo numa vida aquém da vontade de Deus, vivendo uma vida medíocre. Então, deixa eu falar aqui. Ó, só morre no deserto quem não dá as respostas que Deus quer. Deus quer resposta sua no deserto. Você está no deserto, o negócio. Você não está vivendo o melhor de Deus ainda. Por quê? Porque está faltando se render mais. Entende? Então, morrer no deserto é isso, meus irmãos. Prestem atenção. Prestem atenção uma coisa. Os filhos de Deus que ainda têm uma mentalidade desalinhada da palavra de Deus, do reino de Deus, uma mentalidade antiga, mundana, jamais viverão o melhor de Deus nesta terra. Ainda que sejam da morte eterna, sim, porque isso é pela graça, tá? Mas a Bíblia deixa claro que viver o melhor de Deus não é para todo mundo. Sabe para quem é? É somente para os filhos de Deus que se rendem a uma contínua transformação de mentalidade e de vida. É só para esses. Quem aqui se prontifica? Eu me prontifiquei há alguns anos atrás. E, gente, algumas pessoas que me conhecem aqui há mais tempo, tudo que eu ensino, eu vivi antes, assim, mudança de mentalidade, rendição, não é fácil, morrer para si mesmo. Então, muitos filhos de Deus não vão viver o melhor de Deus nesta terra, não vão possuir a terra prometida que fala de uma vida abundante, que Jesus fala, olha, eu vim para que tenham vida em abundante. Aquela vida se refere a uma vida abundante a partir da terra. Não vão viver por causa da mentalidade errada. Abram a Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, verso 2, por favor. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu estou dizendo é a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. Não tenham a mesma forma de pensar, o mesmo padrão de mentalidade mundana. Gente, a gente saiu do sistema mundano. Ainda que você tenha nascido no lar cristão, foi contaminado pelo sistema mundano também. Foi contaminado. Então, a Bíblia está dizendo, não tem o mesmo padrão de mentalidade do mundo, mas sejam transformados a partir do quê? De uma mudança de mentalidade. Essa palavra metanoia, que significa também arrependimento, né? Então, está dizendo que se você mudar a sua forma de pensar, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não vai acontecer a todo custo. Porque quem já leu o livro aqui, O Caráter de Deus, coloquei lá no livro. Deus, na Bíblia, mostra dois tipos de vontade de Deus. A vontade telema no grego e a vontade bolema. Essa daqui é a telema, que se refere a uma vontade que depende do nosso posicionamento. Fala de desejos do coração de Deus, do chamado, de promessas de Deus, que a gente vai viver se a gente se alinhar com a mentalidade dele. Tá claro isso? Tá claro? Então, a verdade é dura, mas é verdade. Só podemos viver o melhor de Deus se mudarmos a nossa forma de pensar. Ana, por que eu não estou vivendo o melhor de Deus materialmente, financeiramente? Porque a tua mentalidade ainda está errada. Porque tem coisas erradas aí. Tem enganos, tem sofismas, tem coisas que estão prendendo, mas que, né, você vai ter a revelação de tudo isso. Em nome de Jesus. E aí vai sair do deserto. Por quê? Só sai do deserto aquele que se rende à transformação através da mudança de mentalidade. Para então conquistar as promessas de Deus. Gente, e foi isso que começou a acontecer na minha vida. Eu lembro que deu 3 anos e meio, eu falei, eu vou morrer nesse deserto, não adianta, não vai mudar nada. Porque, gente, a questão das necessidades naturais mexem com a gente. Mexem, são coisas ali, você precisa comer, você precisa cuidar de saúde. Meu Deus, mas é aí que Deus prova, gente. É aí que Ele prova, não só de pão você vai viver dos meus princípios. Deuteronômio 8:3. Deus fala, olha, eu trouxe vocês para o deserto para ensinar a vocês, aí Deus fala, eu deixei vocês ter fome, eu deixei vocês passarem necessidade,
Eu limpei vocês dos recursos materiais, fechei as portas para que vocês aprendam a comer primeiro da minha palavra, a viverem de princípios antes de viverem de pão. Tá claro isso? Isso não é forte, gente? E isso entrou no meu coração, eu falei, pronto, estou entendendo. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, aí eu comecei a ver as coisas fluindo. Até porque, meus irmãos, a bênção material financeira, lembra que ainda não estou falando de prosperidade. A bênção material e financeira de Deus não acontece assim, ó, numa mágica. É um processo. O crescimento é um processo. Ai, pronto, acordei trilionário. Tem alguma coisa errada, peraí. Ou é um favor atípico de Deus, que tem isso, mas não é regra, né? Ou tem alguma coisa errada. É uma crescente, por quê? Porque Deus também continua te testando em tudo. Fidelidade, um pouco, para Ele te confiar mais. Tá claro? Tá? Então, Deus não dará a terra prometida. Deus não vai deixar você viver as promessas que Ele tem para você em nenhuma área, a menos que você pense corretamente sobre aquela área. Tá claro? Então, enquanto você não aprender, Deus tem promessa para mim na vida financeira, Deus tem promessa para mim, deixa eu ver em qual área, na vida familiar, sentimental, Deus tem promessa para mim, na vida profissional. Tem? Então, sabe o que você tem que fazer? Aprender a pensar como Cristo. Qual que é a forma de pensar sobre isso? Porque o seu pensamento, ele vai se expressar no seu comportamento. Por isso que é muito importante mudarmos a nossa forma de pensar, se quisermos viver o melhor de Deus. Você tem promessa de Deus, biblicamente falando, sobre todas as áreas da sua vida. Você tem promessa, mas não basta ter promessa. No caso do povo de Israel, Deus tinha prometido, eu vou dar a vocês uma terra rica, lá tem tudo. Lá tem tudo que vocês precisam, tem toda a riqueza, uma terra que mana leite e mel, tem tudo. Eu vou dar a vocês. Presta bastante atenção. O povo de Israel tinha a promessa, mas não eram prósperos. Agora eu começo a falar um pouco de prosperidade, né? Eles não eram prósperos. Então, o que Deus quer fazer com a gente no deserto? Nos tornar prósperos. Opa, deu nó aí na cabeça? Calma, que a conta vai fechar. É no deserto que você se torna próspero, não é na terra prometida. Deserto para conquistar, né? A verdadeira prosperidade. É para isso. Seja bem-vindo ao deserto. Se é um deserto de libertação de algum pecado no seu coração, talvez você tenha pecados aí na área material e financeira, seja bem-vindo ao deserto. Talvez você está passando um deserto de faltas. Seja bem-vindo, mas vamos lá, vamos para a mudança de mentalidade. Por quê? No deserto Deus encontra o nosso coração. Nós lemos. Não tenham a forma de pensar como a do mundo. Não se apegue, gente. Tradições, tem coisa, vou te falar. Você aprendeu coisas com seus pais. Pela boa intenção que eles tiveram, tem coisas que eles te ensinaram de forma errada. Vamos para a palavra, porque o nosso supremo Pai é Deus, que pela palavra dele nos educa e nos reeduca. Amém? Foi no deserto que Deus ensinou o povo de Israel a lei, com todos os princípios. Então, a mudança de mentalidade, ela vem pelo quê? Quanto mais você aprende os princípios de Deus, como Deus pensa, crê naquilo e se desfaz daquilo que é falso, tem gente que fala assim, não, mas eu acreditei nisso a vida inteira. Ei, peraí, você prefere acreditar numa coisa errada a vida inteira ou querer desafiar a própria palavra de Deus? Você prefere continuar acreditando no que você aprendeu errado do que acreditar no que Deus fala? Tá errado. Eu já ouvi pessoas falarem isso comigo. Não, Deus é Deus, gente. Aí a gente entende o que Jesus disse em João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que vocês quiserem e vocês vão receber. Opa, troca aí palavra por princípios. Se vocês permanecerem em mim e os meus princípios estiverem em vocês. Qualquer coisa que vocês pedirem, o Pai vai dar, porque vocês estão pedindo com base na mentalidade dele. Isso não é tremendo? Isso é muito tremendo.
Então, antes de você viver a vontade de Deus para a sua vida, no que diz respeito a promessas, antes de você querer viver o melhor de Deus, aprenda princípios. Foi isso que eu aprendi no deserto. Eu me entreguei há mais de 3 anos de mudança de mentalidade sobre isso, porque eu já passei outros desertos em outras áreas, mas estou falando do deserto material e financeiro aí, que eu também não sabia o que era prosperidade, né? Entendeu? Eu achava que Deus ia abençoar porque, não, eu sou filha de Deus, ele vai me abençoar. Depende. Existem bênçãos espirituais que Deus te dá, existem outras que diz respeito a cumprimento de propósitos dele nessa terra, que para você viver, não vai ser assim, toma aí, não, você precisa fazer algo, se render ao Senhor. Amém? E aí, dentro disso, não basta sermos filhos de Deus, né? Para vivermos o melhor de Deus, tem que mudar a mente. Quantos de nós aqui já fizemos besteiras por um entendimento errado? Aí Deus fica lá, quero abençoar tanto a Ana, mas se eu der para ela essa bênção agora, ela vai destruir a bênção. Ela vai destruir, não está pronta. Fica no deserto, aprenda, se renda. A primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito não entrou na terra prometida, não foi por infidelidade de Deus. Foi porque era uma promessa condicional. Só entrou a geração lá de Josué e Caleb, né? Foi exceção. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade de conquistadores. É isso que a gente tem que ter, meus irmãos. Mentalidade, nós estamos nessa terra para conquistar essa terra e tudo que o diabo tirou, tentou usurpar. Olha só, as pessoas falam assim: não, para que eu preciso fazer esse curso? Para que eu preciso de dinheiro, de recurso material? Então, vou responder de uma outra forma. Para que o diabo precisa de dinheiro e de recursos materiais? Para quê? Para destruir as pessoas. Então, a Bíblia vai falar, Deus ele vai falar, olha, eu vou dar ao meu povo as riquezas das nações, é Deus tirando do ímpio, tirando de Satanás e colocando nas mãos da igreja para a gente resgatar pessoas. Outro dia, conversando com um irmão, aí ele, não, eu acho que tudo tinha que ser de graça, eu queria trabalhar assim, sem cobrar nada das pessoas, falsa espiritualidade. Por quê, meus irmãos? Vou abrir os olhos de vocês aqui. Tem trabalhos missionários que, para a gente executar aquilo, a gente precisa de muita grana. Vou dar um exemplo. Tráfico sexual de crianças. Sabe como que o evangelho chega para essas crianças? Sabe como? A gente tendo muito dinheiro para comprar essas crianças desses homens do inferno, resgatar essas crianças, cuidar delas, educá-las, ensinar a palavra para que elas sejam libertas e vivam o melhor de Deus. Agora as pessoas vão falar, não precisa de dinheiro, não. Então o diabo gosta assim, tá? Vem cá que eu preciso para continuar destruindo. E a gente vai entender mais esse princípio também. Vamos tirar aquilo que o diabo, através da ignorância, tem tirado do povo de Deus, recursos materiais e financeiros. O povo, não, fica. Eu vou para o céu, faço espiritualidade. Vai para o céu, então pede para morre agora. Não, gente, presta atenção. Se a salvação fosse apenas a gente entregar a vida para Jesus e ir para o céu, a gente teria morrido no dia que aceitou Jesus. A gente está aqui para implantar o reino de Deus nessa terra. E para isso a gente tem que primeiro mudar a mentalidade, pensar como reino, inclusive sobre a questão, né, financeira e material. Amém? E aí, pois bem, já que a gente está falando tanto de mentalidade aqui, Deus deseja que fiquemos livres da mentalidade mundana sobre o dinheiro, tá? Para que a gente alcance terras prometidas. E muitas vezes o deserto que você está passando, Deus faz um milagre, traz provisão, faz isso, o milagre que Deus quer fazer na sua mente. Às vezes Deus não vai resolver o seu problema assim, ó. O milagre que Ele quer fazer não é trazer a provisão, a situação, Ele quer operar um milagre na sua mentalidade. Ele quer operar um milagre dentro de você. E por quê? Porque prosperidade começa com transformação de mentalidade. Anotem isso. Prosperidade começa com transformação de mentalidade. E a gente entra em prosperidade aqui, então. Eu falei até agora de
Dinheiro, coisas materiais. Agora entrando em prosperidade. Eu estava desempregado, passando por um momento financeiro muito difícil na minha vida. Passando aqui para recomendar para você um curso maravilhoso que eu fiz, não um divisor de água na minha vida, com a professora Ana Kelly Rosário. Gente, quando esse curso chegou até a mim, eu não coloquei muita fé por causa dos ensinamentos errados que você ouve por aí. Comecei até a colocar alguns empecilhos por causa das provisões que eu não estava tendo no momento, mas o Senhor foi tão maravilhoso comigo. Eu resolvi fazer esse curso, gente. Comecei a entrar em arrependimento, né, por causa de administrar de maneira errada aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Está sendo tremendo, gente. Apenas com uma semana de curso, como que o Senhor começou a me abençoar, coisas assim do que estava travado, eu não conseguia receber, eu estava desempregado, passando por um momento financeiro muito difícil na minha vida, onde eu já estava começando a me desesperar. Mas o Senhor tem me abençoado grandemente, eu louvo o Senhor pela vida da Ana. Então, querida, eu estou testemunhando isso para que você também seja abençoado, assim como eu fui através desse curso. Então, fica a dica aí para você, tá? O curso Prosperidade, Finanças e Posses, à luz da palavra. Seja você também abençoado pelo Senhor. Eu cheguei com uns pensamentos que totalmente foram alinhados, transformados e renovados. Eu posso dizer que isso tudo que eu aprendi nesse período de curso foi como um maná que tem iluminado a minha vida. E eu falo iluminado exatamente porque ele é baseado nos princípios, na palavra de Deus. Prosperidade, finanças e posses à luz da Bíblia. Então eu quero te encorajar, não tenha medo, nós precisamos, como filhos de Deus, não deixar com que essa falta de conhecimento bloqueie nossa vida, os propósitos, as promessas do Senhor. A Ana Kelly é uma professora maravilhosa, tem uma apostila que ela desenvolveu para você ir lendo durante o curso, tem aplicações práticas para o seu dia a dia. Então eu recomendo Prosperidade, Finanças e Posses à luz da Bíblia.